Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. E o mercado começa a semana com um tom mais positivo depois das quedas da última semana, com dados de inflação na agenda americana e na agenda europeia, além de decisão de juros também pelo Banco Central Europeu nessa semana. Lá na Ásia, hoje a sessão foi de queda, com as bolsas lá reagindo aos dados de inflação da China, que vieram abaixo do esperado, junto com o PIB chinês, que também decepcionou. E essa sinalização, é claro, piora o cenário para a atividade econômica chinesa, o que acaba impactando os preços, principalmente das commodities. Lá na Europa, o viés hoje é de alta, com os investidores esperando pela decisão de juros do Banco Central Europeu nessa semana, que deve implementar mais um corte de juros no bloco. Fora isso, ainda tem leitura de inflação das principais economias da zona do euro para a agenda dessa semana. Indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou com queda para as bolsas. Lá em Nova York, Dow Jones caiu 2,93%, S&P teve queda acumulada de 4,23%, enquanto o Nasdaq acumulou uma queda de 5,76% na semana. O grande destaque da semana veio na sexta-feira com o relatório de emprego payroll, que veio abaixo do esperado, confirmando a leitura dos outros indicadores de emprego que também sinalizaram queda no mercado de trabalho americano. Por outro lado, alguns indicadores de atividade, como os PMI, sinalizaram alguma melhora, mas de qualquer forma o mercado passou a operar com aversão a risco e meio receio de uma desaceleração mais forte da economia americana, o que acabou derrubando as bolsas. A grande dúvida dos investidores fica realmente na intensidade em que os juros devem começar a cair na reunião da próxima semana. O mercado está dividido, parte dele acredita num corte de 0,25%, enquanto uma outra parte já acredita num corte de 0,5% já nessa primeira reunião. Nas ações, destaque para a Nvidia, que fechou com uma queda acumulada na semana de quase 14%, com o papel caindo forte desde a publicação do balanço do segundo trimestre. E para essa semana, a agenda vai ter destaque para os dados de inflação ao consumidor, relatório CPI, que vai sair na quarta-feira, e também para a inflação ao produtor, que sai na sequência na quinta-feira. E para fechar a semana, sexta-feira também sai relatório de sentimento do consumidor americano, referente ao mês de setembro, enquanto os diretores do Banco Central dos Estados Unidos ficam em período de silêncio até a decisão de juros, que acontece na próxima semana, no dia 18. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro sobe 0,70, Eurostock 600 sobe 0,63, lá em Londres o FTSE está subindo 0,68%. No Japão, Nikkei caiu 0,72% hoje, na China o Xangai Composite caiu 1,06%. O índice dólar, o DXY, está subindo agora 0,5%, juros de 10 anos do mercado americano operam com alta de mais de 1%, a taxa anualizada agora é cotada a 3,74%. Petróleo subindo agora pela manhã, o Brent sobe 0,77%, barril cotado a $71,61. O petróleo hoje em alta, com a notícia de que um furacão se aproxima da costa do Golfo, lá nos Estados Unidos, mas ainda opera abaixo dos $73, com o mercado de olho na atividade americana e também na atividade econômica chinesa. Já o minério de ferro subiu um pouco nessa madrugada lá na China, contrato mais negociado em Dalian fechou hoje com alta de 0,44 e ficou cotado aos $96,26 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin acumula uma queda de 5% nos últimos 7 dias, mas nas últimas 24 horas a principal criptomoeda se valorizou em 1,5% e segue agora cotado na casa dos $55.400. Por aqui, Ibovespa fechou com uma queda de 1% na semana passada e ficou na marca dos 134.572 pontos. O dólar fechou estável com queda leve de 0,3% na semana, com a moeda americana fechando aos R$ 5,59. Por aqui o destaque ficou para a agenda do PIB do segundo trimestre, que veio com uma alta na comparação trimestral, alta de 1,4%, ficou bem acima do esperado. Essa sinalização de que a economia por aqui está mais aquecida também aumenta a expectativa de que o Banco Central precise elevar a nossa taxa Selic. Para o time da XP, o PIB de 2024 ele foi revisado para cima, a expectativa agora é de que a gente tenha um crescimento em 2024 de 3,1%, e também passamos a ter aqui a expectativa de uma alta de 0,25 para a Selic já na próxima reunião do Copom, que acontece também na semana que vem. Nas ações, destaque para a alta de Vivara, que na semana subiu quase 6%, com o relatório do Banco Santander recomendando compra, enquanto do lado negativo as empresas de petróleo sofreram com a queda do preço da commodity, com a 3R Petróleo acumulando uma queda de 13% na semana, enquanto a PetroRio caiu quase 10% no acumulado da semana. E para fechar, a gente tem a agenda nessa semana com destaque para o IPCA fechado de agosto, que vai sair amanhã, na terça-feira, e que deve desacelerar. Nos indicadores de atividade que vão sair nessa semana, o destaque vai ficar para o IBCBR, que vai sair na sexta-feira, além da pesquisa mensal de comércio e pesquisa mensal de serviços, além também do relatório de vendas do varejo. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.